boa noite. Podem sentar. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Hoje a gente vai bater um papo. Na verdade é um monólogo, né? Porque só eu que vou falar. É só maneira de falar. Sobre discipulado. Eu intitulei assim: sou cristão, então sou discipulador. Faço discípulos para Cristo ou de Cristo. Amém? Quem pode dizer: sou cristão e faço discípulos para Cristo? Amém. Eu gostaria de falar inicialmente sobre uma pessoa que hoje a gente é uma qualificação, o mentor. Só que o mentor, e aí a gente vai definir de repente se é o mesmo que um discipulador, já que nos dicionários, enciclopédias teológicas mais considerados ainda não tem o conceito sobre discipulador. O termo mentor, ele não aparece na Bíblia. É uma palavra que foi introduzida no português através da literatura grega, de Homero, na qual o mentor era o nome de um homem, amigo confiável de Odisseu. E Odisseu foi para a guerra e disse assim: você cuida do meu filho, o meu filho Telêmaco. E ele foi, passou muitos anos e um dia ele voltou. Quando ele voltou, ele encontrou seu filho, parecido com ele, parecido com Odisseu, né? Refletindo seu caráter, fruto do bom trabalho feito pelo amigo dele, mentor. Então, o mentor, desde então, se define como aquela pessoa de experiência, aquela pessoa que ajuda a outra menos experiente, como mentoreado ou um discipulado, que vai se desenvolver e oferece conselhos sábios, serve-lhe de modelo na maneira de viver e ser um mentor. A gente ouve muito falar no mundo acadêmico, até nas empresas. E será que nós podemos apresentar para Jesus discípulos parecidos com ele, que nem mentor fez? Na experiência cristã, o mentor, ele é conhecido como o discipulador, o mais velho, o irmão mais velho, que muitas vezes nós identificamos, nós mencionamos. E o mentoreamento é nada mais, nada menos que o discipulado que Jesus praticou. Esse relacionamento não é apenas uma busca de transferência de conhecimento, mas também é compartilhar a experiência de vida com Cristo. É para apoiar o discípulo no crescimento espiritual, ministerial. E é com isso que eu gostaria de ler com vocês em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: e aproximando Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vê que esse ide, fazei discípulo, é o maior mandamento ministerial que o nosso Deus deixou, que o nosso Senhor nos determinou. Todos somos chamados a participar desse grande comissionamento, dessa grande tarefa. Não é um dom especial. Tem gente que diz assim: eu não tenho dom para ser líder, para ser discipulador. Não, não é um dom, não, é uma ordem. É um mandamento para todos nós. E Cristo, e nós não temos a opção: eu vou obedecer ou não. Nós temos que obedecer. Se nós falamos que somos cristãos, é porque, então, se somos cristãos, temos que fazer discípulos. Amém? Então, após esse breve conceito, eu gostaria de mencionar algumas atitudes, algumas posturas que são importantes, que eu vi como necessárias para desenvolver um grande líder, um grande discipulador, cheio de amor, cheio de vida de Deus para transmitir. Amém? Desde já eu deixo claro, eu declaro que o discipulador, ele é uma pessoa comum.
ele não é um super-homem, ele não é uma super-mulher. Não são pessoas sem defeitos, são pessoas cheias de limitações, sim. Cheias de lutas, cheias de desafios. Não fazem parte da elite espiritual da igreja. Porque tem gente que diz assim, não, só aquelas pessoas ali que podem ser. É como se fosse uma elite. Se subestima, inclusive. Então, eu gostaria de, nesse momento, eu vou fazer uma leitura. Na verdade, assim, eu não vou seguir a leitura, todos os versículos. É João capítulo 17, desde o versículo 4. Desde o versículo 4. Então, não vou ler na sequência, porque senão a gente não vai ter tempo suficiente. Em João capítulo 17, desde o primeiro versículo, Jesus presta contas. Um grande líder. Não, nada melhor do que nós falarmos de Jesus como grande discipulador, como grande pastor de ovelhas. Ele disse assim, ele começou dizendo assim, ele olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora. E aí começou a falar tudo o que ele fez, prestou contas com o Pai. Então, se Jesus prestou contas, imagina nós, né? Nós somos líderes, nós somos discipuladores, mas também prestamos contas com o nosso Pai e com os nossos pastores. E assim vai. Então, eu vou dizer a primeira característica, o primeiro ponto importante, a primeira postura importante de um líder, que está no versículo 4, que diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Primeira característica de um grande líder é glorificar a Deus. Amém? Como assim? Consumando, completando a obra que Deus colocou na sua mão. Não é tempo de você fugir. Não é tempo de você largar aquilo que Deus te concedeu. O que é mais precioso que são vidas. É tempo de você glorificar o nome do Senhor, indo até o final com seu chamado. Amém? Segunda característica, está no versículo 6, parte A, que diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eu manifestei o teu nome, eu manifestei o teu poder, o poder do teu nome. Queridos, nós devemos manifestar o nome de Jesus e não nossas próprias habilidades. Sabe, de repente tem muitas pessoas que se subestimam porque dizem assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Olha, aquele líder, ele sabe falar mais, sabe se comunicar melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. O mais importante é você manifestar a presença de Deus. Não é manifestar sua habilidade, não. Seus talentos. Porque isso daí, o Senhor Deus, conforme você buscar, Ele vai te aperfeiçoar. Amém? Toda a nossa força está no nome de Jesus. Devemos tomar cuidado, sabe, para não procurar a glória para nós mesmos. Mas a glória, toda a honra é para o nosso Deus. Tudo que nós fazemos, todo o esforço que você faz, é para manifestar a glória de Deus através da sua vida e através de cada discípulo que Ele lhe deu. O nosso ego, ele gosta disso, né? Ninguém, mas ninguém vai ser um discípulo, vai desejar ser nosso discípulo se realmente não quisermos manifestar a presença de Deus. Vai ser não vai ser tão subjetivo, vai ser pouco espiritual, vai ser bem humano esse discipulado. E agora eu vou para a terceira postura. João capítulo 17, versículo 6, parte B. Jesus disse assim para o Pai, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ele diz assim, eles eram teus, tu deste a mim. Sabe, queridos, o líder, o verdadeiro discipulador de Jesus, ele não é possessivo. Ele sabe que ele não faz discípulos para ele faz discípulos para Cristo. Ele sabe que ele não faz discípulos para ser a cara dele, para ser idêntico a ele, mas ele faz discípulos para refletir o caráter de Cristo. Tem o princípio da mordomia, você já deve ter deve ter ouvido muito. As ovelhas, elas são do Senhor. Deus nos confiou essas ovelhas para cuidarmos bem delas. Devemos levá-las a guardar e praticar a palavra de Deus. Confrontar com muito amor, mas não são nossas. E aí nisso a gente já passa para o versículo, para a parte B.
Quer dizer, versículo 7 e 8, que diz assim: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. A quarta característica que eu gostaria de mencionar com você é ser dependente de Deus. É você formar discípulos dependentes de Deus. Devemos demonstrar que toda virtude que há em nós, ela veio de Deus. Nada é nosso, nem as virtudes. Amém? Todos os nossos discípulos, eles devem ter essa mentalidade, que é buscando em Deus que cresceremos. Jesus, ele inclusive nos ensina a orar. E você deve ensinar os seus discípulos a orar, a chegar com Ele. Sabe, se nós tivermos um discípulo dependente de nós, no momento difícil, se ele estiver sozinho, ele vai até pirar, se você não estiver perto. Ele vai se sentir inseguro, porque de repente você parece assim, aquela pessoa que super protege, e aí quando você sai de perto, meu Deus, parece criança que fica chorando quando a mamãe não está perto. É mais ou menos assim o discípulo dependente do seu líder. Não buscará viver experiências com Deus, esse tipo de discípulo, porque sempre encontrará a solução em você. Sabe, parece que você é um oráculo para ele. Se tudo que você falar para ele der certo, ele vai dizer assim: olha, glória ao meu líder, glória à minha discipuladora. A gratidão é toda para você. Se de repente der tudo errado, a culpa é sua. É você que não sabe dizer o que ele deve fazer exatamente. E se alguma coisa, as pessoas elas desejam, se você for perceber, nós todos desejamos ser cuidados. Quem não gosta de ser cuidado por alguém? É fato. Nos primeiros passos, nós precisamos mesmo de muito cuidado. Mas a gente ensina, mesmo nos primeiros passos, a pessoa a ser dependente de Deus, submissa a Deus, obediente a Deus. Nós somos o irmão mais velho, a gente vai guiando, vai dizendo, vai ensinando, mas depois a pessoa, ela caminha. É óbvio que ela vai lhe honrar, é óbvio que ela vai continuar com você. O discipulado é para a vida toda. Mas ela já não vai estar ali como um bebê, que no início a gente carrega no colo. Já vai estar andando, não é verdade? Sabe, queridos, esse relacionamento de dependência, ele é um relacionamento doentio. Isso é fato, porque não gera dependência em Deus. E a pessoa, ela vai querer sempre uma resposta mais prática para você. Então, dê os primeiros passos e depois já caminha só. Amém? Mesmo você muitas vezes sabendo que você pode orientar, sabendo que você pode dizer, de repente você até já vê a solução, mas conduz a pessoa a orar. Ensine seu discípulo a orar. Ensine seu discípulo como ele deve meditar na palavra, estudar a palavra sozinho. Você já ensinou bastante, agora ele medita sozinho. Fulano, pratica, tenta verificar o que Deus está querendo falar com você através dessa palavra. Eu não vou dizer nada, eu não vou revelar nada, é você e Deus. Porque é assim que deve ser o nosso relacionamento. Se você for perceber, Davi era um rei. Ele tinha conselheiros. Ele tinha um bom relacionamento com os seus conselheiros. Mas ele sempre pedia a resposta de Deus. Todos os passos que ele dava, ele não tinha dependência com os seus conselheiros. Não é verdade? E a quinta postura que eu gostaria de mencionar, que está no versículo 9, prioridade em oração. Diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha a prioridade de oração de Jesus. Vocês sabem que os pais, quando eles oram pelos filhos, eles têm um papel muito importante na vida dos filhos. Todos sabem disso. E os pais espirituais não são diferentes. Temos uma vida, às vezes, tão corrida, tão agitada. Às vezes, quando a gente chega em casa, só chega com Deus e diz assim: boa noite, tchau, vou dormir. Muito rápido, né? É uma oração resumida. Às vezes, nem gera um relacionamento com o Espírito Santo. E quando começamos a orar especificamente, queridos, pelos nossos discípulos,
na verdade, pelos discípulos de Cristo, porque essa forma de dizer nossos discípulos é muito possessiva, né? Acabei de dizer que nós não somos possessivos. Quando nós oramos pelos discípulos de Cristo que nos foram confiados, algo acontece diferente na vida deles. Isso é fato. Nós somos a base espiritual da vida deles, né? E aí, um pai, para o filho, ele é o primeiro intercessor. Então, seja específico nas orações pelos seus discípulos. Não seja superficial. Deus abençoa fulano, Deus abençoa a Beltrana. Não, seja específico. Peça para que o Espírito de Deus revele a você, de repente, lutas, tribulações que aquela pessoa está passando, desafios que ela não consegue vencer, para que você interceda diante de Deus por ela. Amém? Tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Assim você vai gerar filhos com intimidades com Deus também. Amém. A sexta postura. João capítulo 17, versículo 12. Não perder nenhum. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Queridos, não é uma postura, não é uma motivação incorreta você, de repente, dizer que você não quer perder nenhum. Não é. Jesus mesmo, ele fez essa prestação de contas. Isso não é ser possessivo, não. A função tríplice do pastor é estar com eles, guardá-los e protegê-los. E aí ele disse assim, nenhum deles se perdeu. Diante de todo esse meu cuidado, nenhum deles se perdeu. Apenas aquele da perdição. Sabe, às vezes quando se vai alguém, algum discípulo, você de repente pensa, meu Deus, o problema estava em mim. Aquela pessoa está no mundo e você se esforçou tanto. Queridos, é o seguinte, aquela pessoa não estava ligada, não estava sintonizada, não estava com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos. Estava disperso, com seus olhos lá no mundo, desejava viver o mundo. Então é esse que vai. Esse daí a gente não pode aprisionar. Na verdade, a gente nunca aprisiona ninguém, né? Porque o próprio Deus nos deu livre-arbítrio. Até para dizer se quer segui-lo ou não, ele nos dá livre-arbítrio, né? E agora eu vou para a oitava postura, penúltima postura. João 17, 17 diz assim, segredo da santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Firmar cada pessoa que Deus nos confiou na verdade. Porque a palavra de Deus que santifica não é você com a unção, com os dons que Deus te deu. Nas vezes que você toca, a pessoa cai. Não é isso não, queridos. A palavra de Deus, a palavra que é com ela, através dela, que nós nos enraizamos. Amém. Ajude seu discípulo a crescer através do estudo e meditação da palavra. Por isso, estude a palavra para você ensinar. Medite na palavra. Seu discípulo vai lhe fazer perguntas. Ele vai fazer muitas perguntas. Quanto mais ele desejar conhecer a Deus, ele vai procurar você. Então, esteja ali pronto. Eu não sei ainda, mas eu vou meditar. Não tenha vergonha de dizer, eu vou meditar. Eu vou chegar nessa resposta, eu vou pedir a Deus. Peça também. Mas vamos pedir juntos um direcionamento. Sabe, queridos, às vezes o discipulado é uma convivência, vocês sabem disso. E num bate-papo, ele acaba sendo fútil. Porque gera um espírito crítico na pessoa, ao invés de estar ali, gerando uma conversa de edificação, de estudo da palavra, de compartilhamento, como é que está a sua vida. Às vezes só gera um espírito crítico. Isso não edifica, isso não faz uma pessoa crescer. Principalmente um novo na fé, vai contaminá-lo. Então a gente precisa ter cuidado em como a gente se relaciona. Como é que a gente transmite a palavra de Deus. Sabe, queridos, conduz o seu discípulo a viver a palavra na essência. Se o seu discípulo perceber que você ama ler a palavra, que você ama orar e ele desejar crescer, ele vai fazer a mesma coisa. Eu e meu esposo, a gente estuda, a gente faz curso de teologia. E a maior parte dos nossos discípulos, por verem a gente fazendo, desejam fazer também.
E nós não falamos para ninguém, para eles fazerem, não fizemos imposição. Mas de repente eles acham interessante a gente estudar a palavra e eles desejam também. Porque eles estão vendo, é reflexo o tempo inteiro. Se você não gostar de orar, se você não gostar de meditar na palavra, você não vai gerar isso no seu filho espiritual, não é verdade? E o último ponto, para a gente terminar. João, capítulo 17, versículo 18. Contagiar nossas ovelhas com paixão pelas almas. Diz assim: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei também. Você percebe que Jesus, ele era um evangelista nato, né? Ele não fazia acepções de pessoas, ele não se importava se era pobre, se era rico, se era intelectual, se era corrupto. Não, ele desejava conquistar. Ele pagava qualquer preço para ganhar alguém, né? E então, queridos, leve seu discípulo, conviva com seu discípulo, não é para ele morar na sua casa também. Mas a convivência, ela é importante. Se você for perceber, é através da convivência que ele vai perceber se realmente o que você fala é verdade. É muito fácil vir aqui na frente, aqui em cima e dizer assim: eu amo evangelizar. Mas o que você tem feito? Você pratica essa palavra que você falou? O discípulo que Deus lhe deu, ele vai observar isso em você. Como ainda há pouco nós falamos, ele é um reflexo, né? E tudo isso é convivência que ele vai perceber na sua vida. Então, conduza cada pessoa que Deus lhe deu em suas mãos para ganhar vidas para o reino de Deus. Conduza isso. Você não pode produzir no discípulo que você ainda não é na prática. Ele te observa, como eu disse, eu ratifico. Ele está atento a tudo que você faz e tudo que você fala. Nós só podemos transferir aquilo que nós praticamos. O discípulo verá isso através do convívio. Se você vive Deus, se você vive a presença de Deus, você vai transferir. Amém? Queridos, se você for perceber, é um privilégio que Deus nos deu. Uma honra que Ele nos deu, essa grande tarefa, fazer discípulos. Não é para qualquer um, não. Você não é qualquer um mesmo. Todo verdadeiro cristão deve estar envolvido nessa tarefa, nesse comissionamento. Aliás, se uma pessoa não faz discípulos, você acha que é um cristão? Eu ouvi outro dia o pastor Eibe, ele disse assim, não é um cristão normal. E eu entendo que, na verdade, a pessoa que não deseja fazer discípulos e não faz, nem cristão é. Isso é fato, isso é duro, inclusive. Isso é duro, porque muitas pessoas fogem de discipular, de cuidar de alguém. E esse é o comissionamento de Deus para todos nós aqui. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. A gente já está encerrando. O significado de cristãos, querido, é pequeno Cristo. Ou seja, é aquela pessoa, a cópia submissa de Cristo. Que você hoje esteja com seu coração submisso, desejoso de cumprir tudo que Deus colocou na sua mão. Tudo que Deus, Ele projetou para você no reino. Ele conta com você. Essa igreja está cheia de gente. Ele conta com todos vocês, não é só com alguns, não. Ele não olha, queridos, as suas limitações, porque Ele vai trabalhar nelas na medida que você se derramar na presença dEle. Ele vai lhe aperfeiçoar, virá dEle até o desejo de você buscá-lo, através da palavra, através de oração. Virá dEle, mas cabe a você dizer, abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um cristão autêntico. Eu sou um cristão verdadeiro, eu quero cumprir o teu ID, eu quero cumprir o teu comissionamento. Amém?